Depois do intervalo, orientações sobre um exercício que é recomendado para todo mundo, o alongamento. Você vai ver as formas e os cuidados na hora de se alongar e evitar problemas de saúde. E tem dicas também para os idosos. Para eles, o alongamento é ainda mais importante. Um hábito diário muito simples que traz bem-estar imediato, o alongamento. A prática desse tipo de exercício é recomendada pelos médicos e pode até evitar algumas doenças. Essa atividade é boa para pessoas de qualquer idade. Só que apesar das recomendações, também é importante saber como se alongar corretamente. Alguns movimentos feitos de forma errada podem ter efeito contrário e causar problemas para a saúde. Mas a repórter Ellen Sacconi vai conversar agora com a gente para dar todas as dicas e evitar essa situação. Ellen, depois de fazer o alongamento, normalmente a gente já tem uma sensação boa no corpo. Agora, para a saúde, quais são os benefícios? Olha, Eduardo, como vocês já disseram, você e a Daniela, só de esticar os músculos a gente já sente um bem-estar. Mas tem algumas coisas como a circulação, por exemplo, que muita gente nem percebe. Sobre isso eu converso agora com a Sâmia. Por que é bom se alongar, Sâmia? Olha, como foi dito, né? O alongamento é um ato assim instintivo do ser humano, né? Um bebê, um animal, né, também acaba se alongando antes de fazer alguma atividade. Ele nos prepara para os movimentos. No nosso dia a dia, nós não temos necessidade de fazer movimentos de grande amplitude. E a maioria de nós trabalha na posição sentada. Isso vai encurtando, né, a nossa musculatura, que se adapta à posição de menor comprimento. Com isso, nós vamos perdendo espaço dentro do corpo. Vai havendo maior compressão. É como se você tivesse com uma roupa apertada e, na medida em que você alonga, você ganha de novo esse espaço. O corpo respira novamente por dentro. Com isso, você tem movimentos mais harmônicos, coordenados e mesmo a melhora da postura. A circulação de fluidos também melhora no corpo, havendo uma melhor nutrição dos tecidos. Tá ok, a gente vai ver daqui a pouquinho algumas dicas, mas antes a gente vai saber que é bem simples e apesar de ser simples, muita gente não se preocupa, só se dá conta quando já tem algum problema, é o caso da Val que a gente vai conhecer agora. Alongar o corpo ao acordar e outras vezes durante o dia só virou hábito depois de um susto com a saúde. Eu travei por falta de exercício, por problemas emocionais, eu travei de não conseguir fazer, nem vestir roupa sozinha. Aos poucos, com exercícios simples como esticar os braços, pernas e alongar a coluna, Val retomou as atividades do dia a dia. Vai à academia 3 vezes por semana e em casa sabe o que fazer quando está estressada. Você vai pegar alguma coisa, por exemplo, na cozinha, vamos dizer assim, você não preocupa com a posição, né? Você vira de qualquer jeito a coluna, aí você sente dor. Dor, você já procura alongar. Quer dizer, eu procuro fazer. Dá uma melhorada, entendeu? Dá uma esticada. A gente ouviu aí os problemas que ela tem. Quais são as dicas em situações assim? Olha, uma coisa importante é você se manter na posição de alongamento em torno de 15 a 30 segundos. Procurar respeitar os limites do seu corpo, a sua possibilidade. A gente imagina que sempre para poder dar resultado, um exercício, tem que sofrer, fazer de forma excessiva. O que não é o caso, né? Vamos dar alguns exemplos aqui? Vamos dar um exemplo aqui. Então, por exemplo... Deixa eu só passar para cá para poder mostrar. Por exemplo, um exercício bastante importante é o alongamento da musculatura de trás das pernas. Pelo fato da gente ficar muito tempo sentado, né, vai encurtando toda essa musculatura. Então, a pessoa deve deitar, isso é muito fácil de fazer em casa, você tem uma parede, um colchonete, um tapete, né, alinhar a sua coluna, descarregar o peso dos ombros, procurar manter os braços alongados, longe do corpo, sempre trabalhar descomprimindo, imaginando que você vai abrir esse espaço dentro do corpo. E, ao mesmo tempo, aqui, você vai tentando estender o que der. Se aqui for o seu limite, você para, ao menor sinal de tensão, percebeu que tensionou a musculatura posterior, você já para, espera alguns segundos e respira. Nós temos uma tendência de ficar em bloqueio inspiratório. Então,
A ênfase na expiração é extremamente importante para que o alongamento seja eficiente. Sâmia, uma pergunta aqui do estúdio. É necessário fazer algum tipo de aquecimento, uma pequena caminhada antes de fazer o alongamento? Não, não há necessidade. Se você fizer um aquecimento prévio, o alongamento ele pode ser mais eficiente, né, uma vez que o tecido está melhor preparado. Mas mesmo sem o aquecimento, ele pode ser realizado também, mesmo sem o aquecimento. Porém, se isso ocorrer, você tem que tomar mais cuidado ainda, né? Porque ele pode ser lesivo. Tá, ok. E olha, em todas as idades isso é muito importante, mas para quem já está na terceira idade, para os idosos, o alongamento é obrigatório. Mais disposição para as atividades do dia a dia. É assim que Dona Isolina define o que mudou depois que ela decidiu fazer alongamentos e exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana. Eu fico com o corpo maravilhoso, eu só fico ruim quando eu não faço. Aí eu fico com o corpo, os nervos tudo doendo. E quando eu faço, melhoro mais os meus nervos, melhora mais os meus ossos. Nesse grupo de aposentados que se reúne para exercitar o corpo, todo mundo pensa assim. Aí eu acho que a gente fica mais leve para fazer ginástica. Então é mais gostoso. O alongamento também causa esse bem-estar na pessoa, né? A pessoa deu aquela esticada de manhã ou às vezes também antes de dormir, então ela já se sente melhor. Às vezes aquela dor, porque a coluna estava muito pressionada, então estava tudo muito tenso, de repente ela esticou tudo e já se sentiu melhor, né? Quando não encontra o grupo, seu Maírson faz alongamento sozinho. Se parar, vai ficando cada vez mais entrevado pela idade. Então a gente tem que estar sempre em atividade. Todos os dias nós estamos treinando, estamos mantendo o corpo em ação. O ortopedista lembra que alongar o corpo pelo menos uma vez ao dia faz bem em qualquer faixa etária. Mas para quem tem mais de 65 anos, é receita obrigatória. Melhora até a circulação do sangue. Em relação à coluna, o alongamento é importantíssimo, porque a coluna é uma pilha de ossos calçadas por estruturas que são chamadas os discos intervertebrais e elas são forradas posteriormente por músculos. E esses músculos alongados, eles tornam essa coluna mais flexível. E esses músculos contraturados, eles enrijecem a coluna. Quem nos ajuda agora com algumas dicas é o Rodrigo. Qual a orientação para a terceira idade, Rodrigo? É muito importante que, principalmente, o idoso ele mantenha uma postura mais ereta na hora do exercício, que nós vamos dar alguns tipos de exercício, principalmente para alongamento do pescoço, que ela vai ajudar com a mão, somente o peso da mão, nunca forçando e tensionando. A gente manter sempre de 15 a 30 segundos para ganhar esse exercício. Para o outro lado, nós vamos fazer. Quanto tempo deve ficar para cada lado do corpo, Rodrigo? De aproximadamente 15 a 30 segundos. A gente vê que em 30 segundos existem alguns estudos que mostram que para ganhar definitivamente um alongamento do músculo, precisa manter esse tempo de 30 segundos. Em casa, nós podemos usar alguns outros artifícios, alguns outros objetos. Por exemplo, um bastão, um cabo de vassoura, que toda dona de casa tem. Que a gente pode fazer alguns exercícios para a coluna, alongando, mantendo. Lembrar de sempre nunca tensionar os ombros, nem o pescoço, que é onde acaba dando as dores e as lesões. Por outro lado... Ok, muito obrigada pela participação. Ellen Sacconi, de Campinas. Ellen, muito obrigada também pela participação. E para mais informações sobre a importância e cuidados ao fazer alongamentos, você também pode acessar o site alongamentos.com.